Bem, então nesse vídeo a gente começa um novo capítulo, que é o capítulo talvez mais importante desse curso, que é sobre integral. Então esse primeiro vídeo vai ser uma introdução e eu vou começar com uma situação bastante prática, que é de o problema de calcular uma área. Então, suponha que você tem uma área que tem a seguinte forma, tá? É meio arbitrário, mas suponha que você tem uma região R com essa forma e que a pergunta é como calcular a área da região R. Então, nesse caso, parece, bom, apesar do meu desenho não ser muito preciso, mas o que eu podia fazer é que eu podia verificar que o que eu tenho, essa região aqui que eu tenho embaixo, é um retângulo e que a de cima, obviamente, é um triângulo. Então, eu podia fazer algo desse tipo. Podia falar daqui até aqui eu tenho então aqui eu tenho um retângulo e em cima eu vejo um triângulo. Então a minha região é simples o suficiente para poder ser decomposta em duas regiões simples. Então depois eu escreveria uma coisa do tipo que a área de R é igual à área do retângulo mais a área do triângulo logo, já que eu sei muito bem calcular a área de um retângulo, eu posso calcular fazendo largura vezes altura, porque é uma forma geométrica simples, e para o triângulo também, porque eu sei calcular a área de um triângulo a partir das suas dimensões. Ok, então graças à simplicidade da minha imagem original, eu consegui calcular sua área via umas fórmulas para regiões mais simples que eu tenho. Mas agora vamos supor que a região R seja um pouco mais complicada. Algo assim. Então, como que eu faço? Eu coloquei uma coisa mais complicada no sentido que ela não é facilmente... não posso decompor essa região R facilmente em regiões do tipo retângulo e triângulos, como eu fiz no exemplo anterior. Então, como que eu faria aqui? Então, teria um método que é meio modesto, mas para começar já seria uma ideia razoável, seria de fazer o seguinte. Tudo bem, aqui eu não vejo retângulos necessariamente diretamente associados à figura, mas o que eu podia fazer é talvez passar por uma aproximação. Então, eu vejo que aqui, por exemplo, eu posso colocar um quadrado, então a área é pelo menos isso, mas depois eu posso colocar um outro quadrado aqui, um retângulo, desculpa, depois um outro retângulo aqui, depois um outro retângulo aqui, e assim por diante.
eu vou tentar cobrir a minha área original com retângulos, ok, de tamanhos diferentes, e provavelmente que eu vou precisar de muitos desses retângulos, até obter um número de retângulo que me satisfaz e que me dá uma boa ideia, uma boa aproximação da área da minha região. Então, a área depois de R, ok, seria aproximada pela área do meu primeiro retângulo, que era, digamos, esse. Depois eu tenho que adicionar a área do segundo retângulo, que era, no meu caso, era esse. Depois a área, etc. Até, digamos, o nésimo retângulo, que é Rn. Então pode ser um desses aqui. Então, quando eu faço isso, eu preciso colocar esse símbolo aqui, só para indicar que é uma aproximação, porque se eu parar o meu processo depois de 1 milhão de retângulos, eu vejo que vai ainda faltar a área contida entre a região original e esses retângulos aqui. Então, isso aqui vai dar, o meu objetivo é encher do melhor jeito possível a minha região com retângulos, para que essa aproximação aqui, como uma soma de áreas de retângulos, seja boa. Mas, idealmente eu espero poder recuperar a área completa via algum processo de limite em que eu calculo essa área de R1 até um Rn, e tal que isso aqui, espero, preenchendo com um número grande e sempre crescente de retângulos, eu espero poder tomar esse limite. Então, isso aqui é um método de aproximação onde eu vejo que a noção de limite é útil, porque ela me permite, pelo menos abstratamente, né, dar um algoritmo para calcular a área de uma região muito geral, que não é formada por retângulos. Okay? Então, fazer cálculo integral é exatamente isso. Fazer cálculo integral é tentar calcular uma área, aproximando ela por regiões simples, e no caso eu peguei retângulos. Okay? Então, vou pegar um exemplo, vou voltar agora a coisas mais concretas do nosso curso, e fazer uma pergunta sobre uma função que é parecida com a pergunta que eu acabei de fazer para uma região do plano. Então, vou pegar uma função f, pegar ela no intervalo AB, limitado, finito, e para ajudar um pouco a intuição, eu vou pegar essa função positiva para todo x entre A e B. Ok. Então, eu vou pensar essencialmente no gráfico. Ok, uma função positiva entre A e B. E a pergunta, okay, é como calcular a área da região R, que está debaixo do gráfico de F. Então, como calcular a área da região R, que é delimitada pelo gráfico de F, delimitada pelo gráfico de F,
pelo eixo x e pelas retas verticais x igual a x igual a b. Então, o objetivo é calcular a área de uma região. Ok? Então, é muito fácil, né, imaginar como que a gente passa de uma situação geral de uma região assim para uma questão um pouco mais simples, que é só de a área debaixo do gráfico de uma função positiva. Então faz sentido falar da área delimitada pelo gráfico ou pelo eixo x, porque eu estou supondo que a minha função f é positiva. Se a função f não fosse positiva, seria meio difícil falar de... Enfim. Ok. Então, esse é o problema. E o que eu vou fazer é considerar exemplos simples, para começar. Exemplos onde a gente sabe calcular essa área, mas não porque a gente é profissional do cálculo, mas é porque a função é particularmente simples. Então, suponha que f é constante. Significa o quê? Que f é constante, que f de x é igual ao número, que eu vou chamar de, sei lá, c de constante. E já que eu estou supondo que f é positiva, esse número aqui é positivo para todo x entre a e b. Então, neste caso, o que é o gráfico da minha função? É uma reta vertical, horizontal, de altura c. Ok? Então, a região R, nesse caso, é um retângulo. Logo, a área da região procurada é a área de um retângulo, que é a base vezes a altura. A base tem tamanho A, B menos A, e a altura vale C. Então, nesse caso é particularmente simples, porque eu conheço a fórmula que me dá o volume, quer dizer, a área de um retângulo no plano. Se eu tivesse uma coisa um pouco diferente, se a função f fosse uma reta, só que não horizontal, então a reta do tipo mx, com m positivo. Então, m é a inclinação da reta, e a e b são números positivos. Então, neste caso, qual região que é? Eu tenho uma reta de equação y igual m vezes x. Eu tenho dois pontos A e B. E a região R aqui é um trapézio. Então, a área desse trapézio, ou eu uso a fórmula da área de um trapézio, ou eu não preciso me lembrar de como que é, eu vejo que a área desse trapézio é igual à diferença entre as áreas, por exemplo, desse triângulo aqui, tá? Cuja área é metade base, a base aqui é B, e a altura que está aqui é m vezes b, tá? Porque eu estou no gráfico dessa função, que é uma reta. Okay? Então, a metade base vezes altura, e eu tenho que subtrair agora a área desse pequeno retângulo aqui, esse triângulo aqui, desculpa, que é igual a metade de A vezes MA. Então, eu obtenho
eu posso colocar metade vezes m em evidência, multiplica b quadrado menos quadrado. Então, nesse caso, de novo, dado que a função é simples o suficiente, uma reta, eu posso calcular a área da região delimitada pelo seu gráfico, que é muito simples. Um último exemplo que é bastante simples. Vamos supor que f é igual a, sei lá, raiz de 4 menos x2 e que, por sorte, a igual a 0 e b igual a 2. Então, qual que é essa região, nesse caso? É um semidisco, né? Então, de raio 2. E, neste caso, a região pode ser calculada via a fórmula que eu conheço para a área de um disco. A área de R é 1/4 de disco, é 1/4 da área do disco de raio 2 centrado na origem. Então, é π vezes o raio ao quadrado, que me dá exatamente π. Ok? Então, nesses 3 primeiros exemplos, e na verdade vão ser essencialmente os únicos, eu consegui calcular a área da região R, mas não porque eu desenvolvi uma teoria abstrata, é só porque cada vez essa região eu sabia calcular já das coisas que eu aprendi no ensino médio. Então, vou pegar agora um exemplo de uma função que é até mais complicada do que essa, mas que, infelizmente, vai me dar um certo problema. Então, quarto exemplo, eu vou pegar a função f de x, que é 1 menos x2. Entre 0, a igual a 0, e o b vai ser igual a 1. Então, o que é 1 menos x2? Nada mais do que uma parábola que vai de 1 até 1. Menos x2. E a região é essa. Okay? Então, uma região muito diferente dessa. Aqui era uma metade de um disco, agora não, agora é outra coisa. Então, esse é o nosso problema, calcular a área de R. E acontece que é um problema complicado, porque eu não vejo um jeito de aproximar essa região R por um número finito de regiões simples. Eu não posso decompor isso em 3 retângulos, mais um triângulo, mais um pedaço de disco. Então eu vou precisar trabalhar e passar por um processo de aproximação, e o que eu quero fazer é descrever bem a primeira etapa, a segunda etapa, a terceira etapa, para ver qual que é o limite que eu quero montar para calcular exatamente a área da região R debaixo do gráfico dessa parábola aqui. Então, eu vou ir com calma e vou fazer por aproximações. Então, a primeira coisa que a gente pode fazer é falar que essa região ela é contida num quadrado de lado 1 por 1. Okay? Então, isso eu posso sempre fazer. Em particular, eu posso escrever que a minha área, que eu ainda não sei calcular, o que eu sei que pelo menos ela é menor do que a área do quadrado
de lado 1 por 1, que contém essa região R. Okay? Isso aqui é igual a 1. Muito bem, então a minha área, eu não sei calcular, mas eu sei estimar e falar que ela é menor do que 1. Ok? Então isso parece meio óbvio e não parece uma informação muito útil, mas eu provavelmente posso fazer uma coisa um pouco melhor. Então vamos tentar, porque usar um retângulo para aproximar uma região não é muito eficiente. Então o que eu vou fazer agora? Usar dois. Vou usar dois retângulos da seguinte maneira. Vou colocar dois retângulos verticais. Eu podia colocar eles horizontais, não seria muito diferente, mas horizontais eu acho que permite entender. Verticais é um pouco mais fácil de entender. Então o primeiro vai ser assim. O primeiro vai ter uma base aqui igual a meio. E uma altura igual a 1. Aí, o segundo, eu vou pegar ele um pouco menor, porque eu vejo que eu posso descer um pouquinho e pegar ele um pouco mais baixo aqui. Então, agora eu tenho uma região R2, que é formada pela união desses dois retângulos. Ok? Então, está um pouco diferente do que eu escrevi antes. R2 é igual à união de dois retângulos. Mas a união desses dois retângulos também contém a área que eu estou procurando. Então eu posso escrever que a área de R é menor do que a área da região R2, que é a união desses dois retângulos. Quanto que é a área a soma desses dois retângulos? Tem o primeiro, que tem uma base, a gente falou, meio, e uma altura 1. E o segundo, aqui, que tem uma base que é meio também. E uma altura que é um pouco menor. Então, qual que é a altura? A altura está aqui, né? Então, essa altura, na verdade, eu preciso olhar esse ponto aqui e ver que esse ponto está numa altura. Ele foi escolhido exatamente no gráfico da função. Então, se eu tenho meio aqui, o que eu tenho aqui é 1 menos x ao quadrado, mas o x é meio. Então, 1 menos meio ao quadrado. 1 menos meio ao quadrado. Vamos calcular? Vai me dar meio mais, quanto dá 1 meio ao quadrado? Dá 1 quarto, 1 menos 1 quarto, 3 quartos. Então, é meio vezes 3 quartos. Quanto que dá isso? Eu posso colocar o meio em evidência, que multiplica 1 mais 3 quartos, que dá 8 quartos. Não, desculpa. 1 mais 3 quartos, que dá 7 quartos. Então, total 7 oitavos. Ok? Então, essa aproximação é um pouco melhor do que a última. Antes era 1, agora a gente sabe que a área de R já é menor do que 7 oitavos. Mas parece claro que ainda a minha aproximação ainda não é boa, porque eu contei a mais essa região toda e essa região toda. Então, dá a impressão que eu deveria poder aumentar o número de retângulos que eu uso para obter uma estimativa sempre melhor. Então, é o que eu vou fazer aqui agora. Eu vou fazer a conta supondo que eu tenho N retângulos.
Então, com N retângulos, ver se eu faço um desenho um pouco maior. Se eu tiver N retângulos, eu vou supor também que todos têm bases igual, de bases iguais. Ok, então quer dizer que se eu tenho todos de base igual, é que a soma das bases tem que dar 1. Vou fazer assim. O meu objetivo vai ser, depois de pegar um número arbitrariamente grande desses retângulos, pronto, no meu desenho n igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui n igual a 7. Ok? Então, se eu tenho todos de base igual, então a base de cada um tem que ser igual a 1 sobre n. Ok? Eu tenho esses pontos aqui que são importantes. Mas o que eu posso escrever é que a área da minha região R é menor do que, então agora é uma cota que envolve a soma de n retângulos, então vou chamar Rn, tá? União dos n retângulos. Então, a área de R é menor do que a área de Rn. Ok? E vou calcular Rn. Então, vai ficar um pouco... Vai ser a mesma coisa que eu fiz aqui, só que aqui era n igual a 2. Aqui eu vou fazer para n qualquer e tentar obter alguma fórmula. Então, vamos com calma para calcular a área de Rn. É claro que a área de Rn é maior do que a área de R e que o erro que eu estou fazendo agora ele é bem menor, porque o erro é que ainda está sobrando essas partes aqui que estão em Rn, mas que não estão na minha região R, e eu vou ter que ver que quando o limite, quando n tende ao infinito, a soma desses erros aqui tende a zero. Ok. Então, vamos calcular essa área de Rn. Então, tem a área de Rn, vai ser uma fórmula da seguinte forma. Eu calculo a área do primeiro retângulo. Então, vamos calcular a área desse primeiro retângulo aqui. Esse primeiro retângulo, ele tem uma base que é 1 sobre n, aqui, multiplicado por 1, porque a altura desse primeiro retângulo é 1. Ok. Então, vou apagar isso. Depois vou passar agora para o segundo retângulo. Não sei o que está acontecendo. Vamos para o segundo retângulo, que é esse daqui. Então, no retângulo tem uma base que é 1 sobre n também. O que aconteceu aqui? Um pouco melhor.
O segundo retângulo agora, ele tem uma base que é 1 sobre n, mas ele tem uma altura que é um pouco menor, porque aqui tem um ponto 1 sobre n. Então, a altura foi exatamente igual a pegar o valor da função 1 menos 1 sobre x nesse ponto aqui, que vai me dar uma altura um pouco menor, que é exatamente 1 menos 1 sobre n ao quadrado. E assim por diante. Depois eu vou para o próximo retângulo, que é esse daqui, que tem uma base que é 1 sobre n também, e uma altura que é dessa vez 1 menos o valor da função nesse ponto aqui. Mas esse ponto aqui é 2 sobre n. Ok? Então é 2 sobre n ao quadrado. E assim por diante. Até esse último retângulo aqui. Cuja posição aqui é n menos 1 sobre n. Ok? Porque o próximo é n sobre n, que é 1. Então, o último tem uma base que também é 1 sobre n, e uma altura que é 1 menos n menos 1 sobre n ao quadrado. Então, essa fórmula que me dá a soma das áreas dos n retângulos, e é claro que eu gostaria de poder fazer alguma coisa com isso. Então, vou ter que mexer um pouco com essa expressão para colocar ela numa forma um pouco mais fácil de entender. Então, vamos reescrever quem que é a área de Rn. É igual. Então, eu tenho 1 sobre n, que eu vou colocar em evidência, que aparece em todos os termos. Tem n vezes isso. Então, vou colocar em evidência 1 sobre n. Que multiplica. Então, eu tenho 1 mais 1 mais 1 mais etc. até 1 n vezes, então dá n. Menos, então o que vai ter? Vai ter 1 quadrado sobre n quadrado. Que eu vou colocar assim. 1 quadrado sobre n quadrado. Depois vai ter um 2 quadrado sobre n quadrado, que vai me dar aqui um 2 quadrado sobre n quadrado. Assim por diante, até n menos 1 ao quadrado. Ok? Então, escrevendo isso de uma forma um pouco mais legível, se eu multiplicar aqui, eu vou ter 1 menos multiplicar esse 1 sobre n pelo resto, vai me dar 1 sobre n3 vezes essa soma de quadrados. Perfeito. n3 porque é 1 sobre n vezes esse n2 aqui. 1 sobre n2. Ok. Muito bem. Então, o que eu gostaria é poder saber quanto que vale isso, por exemplo, para n igual a 1000, ou n igual a 100 mil, ou n igual a 1 milhão. Ou, idealmente, na verdade, eu queria poder calcular esse limite aqui. Será que dá para calcular o limite da área de Rn? Porque se eu puder fazer isso, isso vai me dar o valor exato da área de R. Porque no limite, quando Rn tende ao infinito, a soma de todos esses restinhos aqui, a soma dessas áreas aqui, tende a zero. Ok. Então, para isso, eu preciso de algum jeito de manusear essa expressão aqui.
E eu vou usar uma pequena fórmula que é fácil de verificar, mas eu não vou fazer isso aqui, está em exercício na apostila. Então eu vou chamar isso de um fato. Então, colocar primeiro a coisa que em geral a gente vê ou num curso de combinatória ou de matemática discreta, ou simplesmente como um exercício de aritmética, é que se eu somar os k primeiros números inteiros, tem um jeito de calcular que é via a seguinte expressão, é k vezes k mais 1 sobre 2. Então isso é fácil de se calcular, porque você pode fazer a soma do primeiro com o último, que dá k mais 1, a soma do segundo com o penúltimo, que dá k mais 1 também, etc. E contando o número de pares, fácil ver que essa expressão é sempre verificada. Ok? Outro jeito de provar simplesmente por indução. Então, existe uma outra fórmula que permite calcular a soma dos quadrados, que é o que a gente precisa aqui, né? Então, a soma dos quadrados, dos k primeiros quadrados, é um pouco diferente. Eu vou ter que acreditar aqui. Eu podia mostrar essa fórmula também usando indução, por exemplo. Mas eu não vou fazer isso aqui. É k vezes k mais 1 vezes 2k mais 1 sobre 6. Então vamos aceitar esse pedaço de informação. E continuar com o nosso problema. O que eu quero aqui é calcular esse limite aqui, e para isso eu vou reescrever a minha expressão usando essa fórmula aqui. Então vamos lá. Usando essa expressão aqui, estrela. Mas eu não quero ela para k, eu quero ela para n-1. Então vamos escrever estrela com n-1 no lugar de k. O que eu obtenho? Eu obtenho que a área de Rn é igual a 1 menos, então, tem esse 1 aqui, 1 menos, e no denominador aqui eu vou ter 6n3, então 6n3, tem um n3 que vem desse n3 e tem um 6 que vem daqui. Então eu tenho 6n3 que multiplica. Então usar estrela com n-1 no lugar de k vai me dar n-1 vezes n-1 mais 1, que dá n, vezes 2 vezes n-1, tá? Eu estou colocando n-1 no lugar de k, mais 1. Ok, mexendo um pouquinho, quanto que isso me dá? 1 menos, eu vou ter aqui em cima 2n menos 1, porque tem 2 vezes menos 1 mais 1, vezes n, vezes n menos 1, sobre 6n3. Ok, então isso tudo para falar que a minha expressão, finalmente, a dependência em n é bem razoável. E o que eu vejo ainda por cima é que eu posso calcular o limite quando n tende ao infinito. Então isso que é interessante nesse caso.
esse trabalho todo permite calcular a verdadeira área da minha região R, tomando um limite em que o número de retângulos tende ao infinito. Então, é o limite que é delicado, porque o número de retângulos cresce, mas a largura deles, eu lembro, é 1 sobre n. Então, a largura deles cresce. Então, eu estou tomando uma soma onde o número de... um limite, onde o número de retângulos tende a mais infinito e as dimensões, a largura de cada um deles tende a zero. Okay? Então, o que acontece quando eu calculo o limite n tendendo ao infinito dentro dessa expressão? Vai ter um menos, que não muda, e aqui eu tenho em cima um termo, um polinômio n, que é de ordem 3, ok? E tenho 2n3 sobre 6n3, então vai sobrar, deixo vocês fazerem os detalhes da conta, vai sobrar 2/6, que é 1/3. Então, é meio impressionante ver que a gente calculou a área debaixo do gráfico da função 1 menos x2 entre 0 e 1, e que essa área aqui é igual exatamente a 2/3. Ok? Então, como que a gente fez? A gente começou a fatiar essa região em retângulos e pegando retângulos sempre mais finos, com o número aumentando. No limite, a gente consegue calcular exatamente essa área. Ok? Então, isso aqui foi feito para a função 1 menos x2, e é claro que tudo aqui depende dessa função. O Φ aparecido aqui uma soma de quadrados, é porque eu estava considerando a função x2. Então, se eu quisesse calcular a área debaixo da função 1 menos x3, teria que refazer tudo de novo e obter, se tiver, uma mesma fórmula aqui, mas para a soma dos cubos. Isso aqui existe, mas já é mais difícil de se achar. Então, tem que reconhecer que a gente trabalhou bem, obteve uma expressão para a área, que é 2/3, mas a gente teve talvez um pouco de sorte, porque, enfim, teve que contar com essa identidade aqui de aritmética, e que se eu quisesse calcular, por exemplo, a área debaixo de uma outra função, sei lá, pegar a função seno, talvez, ou pegar a função cosseno. Se eu quisesse, tá, é uma outra função que tem uma cara meio parecida. Então, como que a gente calcularia essa área aqui? Teria que remontar aquela soma dos retângulos, e o problema é que eu provavelmente não vou ter uma expressão simples que me permite calcular a soma. Então, o objetivo vai ser, no próximo vídeo, fazer a mesma coisa, mas por uma função qualquer, e definir o que é a integral exatamente, e depois, mais tarde, a gente vai ver que tem um método que é muito poderoso, que vai permitir calcular essas integrais sem, na verdade, passar pelas somas, e fazer a ligação com derivadas. Isso vai ser o conteúdo do teorema fundamental do cálculo. Mas, por enquanto, vou parar aqui.